A gente entrevista. Agora estamos com um convidado para que a gente possa compreender quais são os avanços na medicina. Nós conversamos agora com Fábio Lário, cardiologista e gerente médico de informática clínica do Hospital Sírio-Libanês. Doutor, bem-vindo, obrigada por conversar com a gente aqui na CNN Brasil. Além dessas imagens apaixonantes da viagem pelo espaço e dos avanços que a gente tem cientificamente para diferentes setores, quero compreender com o senhor, por favor, para a medicina, por qual motivo essa missão foi importante? Bem-vindo. Muito bom dia, Elisa. Bom dia aos nossos espectadores também. Incrível, né, essa história. E para a gente entender o que pode ser avaliado de diferente em relação às outras missões, alguns pontos aqui é importante a gente destacar. Então, a gente vê que em relação, por exemplo, à Estação Internacional Espacial, né, que fica em torno de 500 quilômetros de altitude, essa missão chegou a mais de 4.000 quilômetros de distância da Terra. Né? Então, a essa distância, os astronautas eles são submetidos e a nave à radiação solar que pois eles deixam a proteção que a gente tem naturalmente na Terra do campo magnético. Né? Então, são diferentes radiações, diferentes energias que acabam atravessando o corpo humano e a espaçonave. Então, logicamente, eles têm proteção e a espaçonave é protegida, mas é uma oportunidade única. Além disso, o fato deles terem utilizado aí a gravidade da Terra para impulsionar a nave para longe, acaba que a missão durou um pouco mais de tempo, né? Se a gente comparar em relação à Apollo 11, foram 2 dias a mais, então foram 10 dias de missão, de novo, são 2 dias a mais que o corpo humano fica exposto a essas condições. E além da distância e da radiação, outros pontos também que puderam ser avaliados são o confinamento das pessoas dentro da espaçonave, do ambiente muito restrito, né? Além desse tempo, e uma coisa que altera o funcionamento do corpo humano, que é a ausência de gravidade, ou seja, uma microgravidade, o efeito mínimo da gravidade no corpo humano. E o último ponto para a gente comparar, a gente tem que lembrar que são 50 anos desde a última vez que isso aconteceu. Então, tanto a tecnologia quanto a medicina evoluíram muito nesse período. Né? Então, diferente das outras missões, hoje, por exemplo, eles estão contando com proteções seletivas para células do corpo, né? Dentro da vestimenta deles, que podem proteger pela primeira vez aí, e com maior intensidade, as nossas células da medula óssea, por exemplo, dessa radiação solar. E eles estão carregando também na espaçonave sensores, biosensores e dispositivos que não eram disponíveis nas outras épocas, como ultrassonografia portátil, etc., para medir esses efeitos do corpo. Né? Então, o que foi que eles procuram aprender? Então, primeiro, essa questão da exposição de radiação. Eles estão levando ali dosímetros, cada astronauta leva um sensor capaz de dosar a essa radiação a que o corpo foi exposto, a essa distância extrema da Terra, e para conseguir entender esse efeito. Além disso, eles estão levando também chips com células progenitoras que também vão possibilitar, que vão ser expostos aí essas células a essa radiação ionizante. Então, no retorno, vai ser feita a análise e entender como que foi o efeito dessa radiação nessas células. Por que isso é importante? Porque essas são as células que dão origem às nossas outras células do corpo. Então, qualquer pequeno efeito delas é reproduzido nas outras células. Né? Doutor, que mais? Oi. Tanta coisa interessante que o senhor nos conta, só para eu separar aqui por algumas caixinhas do conhecimento. Isso da radiação, perfeito. Fantástico. Então, os astronautas levaram algo que colheu informações para que a gente possa avançar em cima dos efeitos de radiação e aí, consequentemente, na nossa vida médica, na nossa rotina de exames, isso pode um dia ter algum efeito? E a gente sabe que a gente teve algumas catástrofes aí de exposição à radiação, né? E embora sejam em níveis menores, assim, os voos internacionais, a gente acaba tendo alguma exposição também. Então, certamente, quando o corpo é exposto a
a condições extremas, os aprendizados que a gente tem ali, eles podem ser aplicados para essas situações eventualmente futuras, emergenciais. A gente sabe que existe uma dependência, uma importância, né, dessa energia produzida pela radiação na nossa vida cotidiana, a energia se torna algo cada vez mais importante. Então, a gente aprender com essas situações e poder aplicar a correções e proteções na nossa vida cotidiana é de bastante importância, né? Que coisa incrível. Doutor, daquilo que nós já temos, imaginando assim, tirando o fato da existência da Ártemis, o senhor poderia dar exemplos do que nós já temos hoje em dia, que isso aqui com certeza vem em decorrência de tais avanços, o que a NASA desenvolve, ou as missões espaciais nos ajudaram no passado a termos tais estruturas que melhoram, não sei, exames ou cirurgias. O senhor pode dar algum exemplo para a gente? Sim, então, a gente tem nesse conhecimento, por exemplo, o que a gente já entende. A gente sabe que os astronautas, eles também são submetidos a essa situação de microgravidade, né? O que isso provoca, por exemplo, no corpo humano? Provoca uma alteração de todo o sistema cardiovascular. Imagina que nosso coração e nossos vasos sanguíneos, eles estão adaptados para que os líquidos do corpo sejam puxados pela gravidade em direção às nossas pernas, né? Isso é um exemplo. Lá na espaçonave, então, eles perdem isso. Então, o que acontece? Isso acaba levando ao aumento dos líquidos, por exemplo, na região do crânio, que incha, e isso provoca um inchaço no nervo óptico, com risco, inclusive, de perda de visão, né? E a gente sabe que tem situações de doenças, por exemplo, que também aumentam a pressão intracraniana, que alteram essa nosso equilíbrio também de líquidos no corpo. Então, esses aprendizados também podem ser aplicados para essas outras situações, né? Um outro ponto bastante interessante é que durante toda a missão, eles acabam ficando isolados. Então, eles não têm como dar marcha ré ali ou meia volta e voltar imediatamente numa emergência, né? Então, isso também permite os avanços em relação à telemedicina, que a gente pode reproduzir para ambientes remotos aqui no nosso planeta, né? Então, situações onde as pessoas não têm acesso a especialistas, a tecnologias que podem ser disponibilizadas remotamente. Então, esses são alguns tipos de aprendizado que podem ser replicados, que já são conhecidos, né? E que agora, pela primeira vez, estão sendo testados com esses biosensores e com dispositivos de diagnóstico que eles levaram a bordo e que não estavam presentes com a tecnologia que a gente tem hoje nas missões anteriores. Então, não tenho dúvida nenhuma que teremos grandes avanços aí nos próximos anos nesse conhecimento também. Incrível. E, doutor, existe algo... Bom, imagino que quando você é mandado para o espaço, você tem de assinar ali um documento, estou de acordo, ou tenho consciência de que pode ocorrer alguma alteração no meu corpo, porque eles estão sendo jogados por 10 dias para um local muito distante desse que o nosso corpo humano é habituado, que é a Terra. Existem algumas coisas que já são previstas, o senhor citou a questão, achei muito interessante, a alteração cardiovascular, né, e os efeitos disso tudo que a missão pode ter para a nossa humanidade. Mas existem ali, sei lá, problemas físicos, adversidades físicas que os astronautas podem ter no futuro por serem lançados a uma missão como essa? Excelente questão, Elisa. Sim, existe, né? Então, outro ponto, além do sistema cardiovascular e esse dano ao nervo óptico, que ele na maioria das vezes é reversível, mas pode haver sequelas, a gente pode citar também o efeito dessa desregulação, digamos assim, do sistema cardiovascular. Então, quando a gente fica de pé aqui na Terra, a gente tem uma adaptação para manter a pressão arterial, por exemplo, estável, né? Quando a gente muda de postura. E nesse tempo que eles passam lá, eles já perdem muito dessa adaptação. Então, no retorno do astronauta à Terra, pode haver, por exemplo, quedas de pressão arterial quando ele vai ficar de pé.
né? Eles, então, já sabendo desse conhecimento, eles também tinham lá instrumentos para a prática de atividades físicas, etc., que pudessem amenizar esse tipo de situação no retorno. Um outro efeito muito importante é nos ossos. Então, é lógico que é curto o período de tempo que eles passaram lá, né, relativamente curto, 10 dias, mas para missões futuras mais prolongadas, pode existir um efeito maior. O que acontece? Também os nossos ossos, como a gente não tem a força da gravidade agindo, né, tanto os ossos quanto os músculos, eles perdem tecido. Então, existe uma perda óssea aqui que pode chegar em torno até de 1% do material ósseo, e a musculatura também, uma atrofia da musculatura dos membros inferiores, né? E por que estudar isso também é importante para a gente na Terra? Porque algumas condições podem ser parecidas para algumas doenças, por exemplo, quando a gente tem que ficar muito tempo acamado. Então, a gente já sabe que também acontece isso, né? Para os pacientes graves que ficam muito tempo deitados numa unidade de terapia intensiva, por exemplo, eles também têm esses efeitos: perda de massa óssea, tem perda de massa muscular, dificuldade de adaptação de pressão quando eles vão retornar às atividades habituais. Então, essa exposição e esse efeito aumentado, né, que esses astronautas estão sendo submetidos, juntamente com toda a tecnologia que eles estão levando para estudar esses efeitos, podem também nos trazer avanços bem interessantes em relação a essas condições que a gente vive no dia a dia aqui no nosso planeta. Elisa. Muito bem. Conversamos com o cardiologista Fábio. Doutor, não quero perder sua amizade logo na primeira entrevista. É Lário ou Lario? É Lário mesmo. Lário, obrigado, pronto. Elisa. Fábio Lário, cardiologista e gerente médico de informática clínica do Sírio-Libanês. Muito interessante ouvi-lo, hein? Muito obrigada, doutor, pela entrevista e pelo compartilhar de conhecimento. Muito obrigado. Eu que agradeço, Elisa. Um prazer estar aqui com vocês. Um abraço grande a todos aí, os nossos espectadores. Muito obrigada. 12h, 50 minutos. Veja que interessante ouvir a informação vinda de um médico, né? De que a gente vai ver tratamento de doenças, exames, a quantidade de itens de conhecimento que a Artemis II pode trazer para a gente no quesito de avanços médicos.